Vamos iniciar falando do quê? Do quê? Do quê? De Angraverso. Tem uma galera que já está de saco cheio de Angraverso e tem outra galera que não está de saco cheio de Angraverso. Tá todo mundo, às vezes, querendo saber o que está acontecendo. Eu queria que você colocasse aqui neste humilde canal aqui, o Bate-Cabeça que vos fala, eu, Cíntia. Quero saber muito sua opinião. E aí, gente? Vocês estão já de saco cheio do Angraverso? Estão de saco cheio dessas tretas todas? Me conta aí. O que você tá achando? Por quê? Porque quando a gente acha que tudo tá ali, gueri, deu uma sentada na parada, não. Vem outro BO. E o que eu quero dizer com isso é que as evidências que Fábio Lione saiu do Angra de uma forma não muito legal, vem sendo mais, assim, concretas dos últimos tempos. Então já sabe, né? Quer saber mais sobre aí o que tá acontecendo no meio do metal, principalmente no metal nacional, não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o like e tudo mais. Já sabe, né? Ativa as notificações e lembrando, gente, não é só isso que você vai receber o vídeo. Você comentando e deixando os likezões aí e tudo mais, ajuda a entregar o vídeo. Prometo que as entrevistas vão voltar em breve, tá, galera? A galera tem me perguntado, mas tá difícil bater o horário das bandas por conta de Copa, por conta de turnê, porque essa época, pra quem não sabe, esta época de festivais europeus, tem muita banda viajando e etc. Até banda brasileira que estão em turnê na Europa para aproveitar, né, o verão europeu e tudo mais e divulgarem o trabalho. Tá complicado, mas fiquem de olho aí nas notificações do canal que eu vou avisando para vocês nas postagens de quando teremos entrevistas com os músicos e com as bandas. Bom, gente, no último dia 8, né, o nosso André Matos aí, né, recebeu homenagem de diversos lugares por conta do dia e tudo mais, né. E o Fábio Lione postou na sua rede social esta foto que você está vendo aqui, né. E ele escreveu, vamos enfatizar aqui de uma forma bem que assim, não, ninguém está inventando absolutamente nada. Vamos ler juntos. Um abraço, meu amigo. Descanse em paz, longe do ninho de cobras que conhecemos tão bem. Você era e é muito mais do que isso. Para sempre. Para quem não sabe, o Lione tinha uma boa relação com o André. Eles eram muito amigos. Inclusive, eu vou mostrar aqui um trecho de um podcast que o Fábio participou, a gente vai ver junto. Mas o negócio começou a pegar nesse último mês de uma forma um pouco mais fervorosa. Vamos lá. O Fábio Lione esteve no podcast Fala Ordinário, acho que é alguma coisa assim. Espero que eu não tenha mencionado errado. A gente vai deixar o link de tudo aqui na descrição do vídeo. E vejam comigo. Caramba, você nem gravou o CD? Eu tenho mais relacionamento com o Ninjas Cry dele que meu batera de Rhapsody ou batera do Ninjas Cry. Então, você de que estamos falando? Foi boa essa. A partir de agora, tá? Isso é incrível, não? Sim. Quando o Confa falou desse jeito, eu estava realmente pensando, mas você que está... O Confa é foda. Eu achava ele um pouco mais legal. Não gostei muito dessa entrevista. Mas falava a verdade. Revelações. Ele gravou o All In End, que é o CD do Confa. Sim. É um CD histórico, icônico. Eu gosto muito. Mas ele não tem nada a ver com o Just Cry. Sim. Menos que eu. Esse é o ponto. E te falo mais. Ele sabe, por isso que eu fiquei triste, porque sabe, a galera não pode saber essas coisas. O Confa sabe que eu e André éramos muitos amigos. Pô, vocês têm uma relação próxima? Muitos. Que massa, velho. Então. Não sabia disso. Inclusive eu já ouvi alguma história, eu não lembro onde, que uma vez André chegou pra tu, não sei se foi num show, e disse assim: Lione, me dá um cigarro aí que eu tenho que melhorar meu drive. 3 cigarros. Isso foi no show, isso é verdade mesmo. Estava no show do Xamã. Olha, Estava no show do Xamã. eles eram super amigos, Fumou então, 3 né? cigarros comigo no dia. E foi pro show e foi cantar. E te falo que cantou perfeitamente. Eu acho que com o Xamã ele cantava
o CD. O Xamã, ele tinha aquele drive. Cara, Depois no Reason fica um negócio mais... As notas mais baixas, mais pesadas. eu vi ele 4 vezes. 3 vezes com a Angra, 1 vez com o Xamã. Com o Xamã era o CD. Aham. Perfeito. Perfeito. Já no Angra, as linhas eram uma voz mais angelical, né? Sem muita potência pra metal. Isso. Mas Já no Xamã... E eu acho que isso é tão interessante que você vê como as coisas casam, né? Tipo, tanto no Xamã tem essa parada do drive, da voz dele tá mais rasgada. Bom, aqui eles entram nesse âmbito de falar de drive, de técnica vocal e tudo mais. Mas vocês veem que o Leone era um grande amigo do André. Daí temos um trecho dessa entrevista aqui da Rolling Stone que o Leone explica o motivo da saída dele. Porque o Rafael deu uma entrevista falando o motivo e tal, e aí o Leone vem e fala, né, o motivo dele ter saído tal e tudo mais. Vamos ver junto. Do Angra no Bangers, né? E como a gente havia até comentado, isso tem gerado uma certa curiosidade, especialmente relacionado ao fato, né, da sua saída. Perguntando especificamente sobre isso, né? Ah lá. O Rafa disse em entrevistas que você havia pedido para sair porque você queria se desvincular do compromisso de banda, o Angra não tinha planos concretos e você queria trabalhar. Então, segundo a explicação que ele havia dado, foi simples dessa forma. Essa foi de fato a razão? Foi dessa forma como a conversa foi conduzida? Cara, é complicado e, no mesmo tempo, é complicado e não é complicado. Não é? Depende, né? Do ponto de vista. E... Sinceramente, eu não queria falar muito desse assunto do Angra. Fique à vontade, caso não queira falar. Sim. Mas, justamente você falou que o Rafa fez a entrevista Sim. falando que eu pedi para sair porque a banda estava de hiato e quer continuar no hiato ainda depois do Bangers, não? É a verdade, mas, sabe, o que eu aprendi muitos anos no Brasil é que a gente sabe muito bem como falar um jeito confortável para eles, sabe? Muitas vezes, muitas pessoas se esconderam nas minhas costas, porque sabia que eu falava, porque sou muito mais direto, muito mais sincero, pelo jeito que sou italiano, né? Então, por que arriscar? Por que falar se você sabe que, por exemplo, o Fábio vai falar? E se o Fábio fala, isso é bom para todo mundo. Você entendeu, né? Sim. Cara, esse é legal e não é legal. Então, nesse momento, o Rafa preferiu fazer... cachorro. Preferiu fazer essa entrevista falando essa verdade, que é verdade, uma verdade confortável para ele. Tipo, eu não quero constranger ninguém da banda a ficar na banda, a banda está ligada, ele queria sair, é bom, boa sorte. Que é verdade. Mas... é uma maneira de falar muito, eu quero passar como um santo, e, sabe? Então, na verdade, o Bangers é o último dos meus problemas no momento. Então, de todos os shows e todas as coisas que penso, o menos importante para mim, pode ser que é o mais importante para eles. Mas para mim, pessoalmente, o menos importante é o Bangers. Proprio eu faço para amor para a banda, faço para amor para os fãs, para amor para o Brasil, justamente meu show de despedida, e tenho que fazer isso, porque para a história dessa banda linda, maravilhosa, e também porque eu sou vocalista que fiquei mais tempo na banda, né? O André Matos ficou 9 anos, o Edu mais ou menos 11, eu fiquei 13 anos, então eu acho que seria muito feio se o vocalista que passou mais tempo na banda não fizesse parte desse festival, né? Eu esperava que o André pudesse ficar comigo, mas que você sabe que o André era muitos amigos, ele já me falou quando foi convidado no Sul. Bom, aí você fala assim, falou e não falou, né, galera? Falou aqui de como o Rafael falou sobre a saída dele, mas ele não soltou. Eu acho que é um assunto desconfortável, tanto para os membros atuais do Angra, quanto para o Fábio. E é onde aquilo que a gente vem
falando aqui que realmente a saída dele foi de uma forma desconfortável para todo mundo, que não, é o que mostra pro público, pra gente que assiste e acompanha o Angra, é que realmente não foi uma saída amigável e tudo mais, apesar dos compromissos de shows e etc. Bom, a gente viu como que foi a saída, né, como que o Fábio, eu vejo que ele se sente desconfortável e tal. E aí, rolou uma entrevista do Rafael também, ali com o pessoal do TMDQA e do próprio Rafael ali, no Amplifique e tudo mais, sobre isso. E a gente vai assistir agora. Se encaixa a saída do Fábio. Ela era algo que você já sabia há algum tempo, faltava oficializar. A oficialização é que foi um pouco de surpresa? Não, exato. É muito difícil você ter um vocalista que mora fora do Brasil, né? Tem uma questão logística aí sim. que complica. E ele também, para ele fazer 5 shows lá na Itália ou na Europa e 5 shows no Brasil, às vezes implica quase um mês aqui, entende? Mas essas questões, elas são todas, são questões que de uma maneira ou outra, qualquer negócio tem. Você tem os desafios, né? Então vamos. E eu acho que o comprometimento, o amor pelo trabalho, a sintonia que a gente tinha, todos juntos, temos, né? Vai segurando, né? O próprio amor pelo legado construído, o amor que ele tem pelo legado construído do Angra antes dele e o trabalho dele no Angra. Ele também tem amor por isso, né? Mas a decisão mesmo de sair, de fato, foi agora com esse ato que pretende se esticar. E eu acredito o seguinte, ele saiu, mas porque ele não quer se sentir em compromisso com a banda. Ele está livre para fazer os planos dele. Mas as portas estão muito abertas para uma eventual celebração, para o Fábio aparecer como convidado, como o próprio Edu, em shows, entende? Então eu acho que, por isso que eu falo, eu começo a enxergar o Angra muito mais como uma instituição, uma escola, né, de uma tendência, a representatividade nessa cena, do que a banda mesmo. Quem são os 5 super-heróis da banda? Não, cara, são várias dinastias, né, de super-heróis, e a dinastia, né, vamos dizer, o grande legado, eu acho que é mais importante do que os indivíduos. Eu acho, tanto que estou desde o começo e eu consigo enxergar mesmo a instituição Angra sobrevivendo sem mim, né? Bom, gente, o que dizer disso? Eu acho assim, tá? Tanto pro Fábio, apesar das indiretas na internet, no Instagram, nas redes sociais e tudo mais, quanto pro Rafa, é um assunto muito desconfortável. Isso, você aí que tá assistindo e vendo esse vídeo sabe. O que eu vejo, tá? E eu não sei se você vai concordar comigo, por isso que eu gostaria de saber a sua opinião, deixe nos comentários. Eu acho, independente, tá? O Angra em si teve as suas formações, as suas músicas evidenciadas de forma histórica, não só no metal nacional, mas internacional. Pra quem não entende nada de música, ou pra quem boia, o Angra, mais uma treta do Angraverso, não sei o quê. Gente, as músicas do Angra são muito difíceis de ser tocadas. Se você conversar com qualquer músico, é muito difícil. É muito difícil pro cara cantar, é muito difícil pro cara tocar a batera, é difícil pro cara tocar a guitarra. É um metal progressivo? Difícil. E Cíntia, mas você tem propriedade pra falar? Pra caraca, meu irmão, sou pianista, então a gente tem que trocar uma ideia aqui na sincera. Não são músicas fáceis, tem muita música difícil. Cada álbum tem uma representatividade com a formação que tinha naquele contexto, ok. E o Angra, desde o seu início, né, vem com problemáticas na sua formação. A gente sabe que quando a gente se trata de banda, tem aquela coisa, vai fazer turnê, vai todo mundo junto, família. Você acha que os caras não tretam, não brigam, não...
Mano, você não está ali inserido dentro da parada pra você saber. Eu não estou aqui defendendo ninguém. Do mesmo jeito que eu acompanho o trabalho do Fábio, nunca o entrevistei, espero um dia poder entrevistá-lo. Tenho foto com o Fábio desde a época do Rhapsody, quando ele veio com o Rhapsody nos primórdios, no Carioca Clube. Não era nem Rhapsody on Fire, era só Rhapsody. O Fábio canta pra caraca, meu Deus, não tem nem o que dizer. E acompanho o trabalho do Angra desde os primórdios, desde a época do André. Gente, enfim, há muito tempo. E o Rafael, a gente teve o privilégio de entrevistá-lo. Os dois têm um peso muito grande. E eu não vejo que nem a galera tá falando, né, sabe? Não sei quem tá falando do jeito de outro. Até o próprio Fábio falou, mas não sei o quê. Eu acho que não é uma questão de não quererem se comprometer. Eu acho que é uma questão de... vamos não aumentar isso do jeito que já tá? E tem um trecho aqui da entrevista que eu acho que é o que o Angra tá buscando agora, sabe? E o próprio Rafa fala sobre isso, quer ver, ó? Isso é algo definitivo a partir de agora. O meu anseio é que a gente tenha mobilidade de fazer show dentro da conveniência das pessoas, entende? Então, natural que os fãs tenham uma visão sempre muito romântica e tal, com as referências, porque eu vi o Halloween fazer, o Iron Maiden, né? Mas não sei, é possível bom, eu sei que a gente vai fazer isso no Bangers, né? E eu me abro para fazer isso novamente. Mas eu não gostaria de falar, não, agora é assim ou é assado. Eu queria que o Angra, a partir de agora, tivesse um pouco mais de flexibilidade. A gente vai fazer uma turnê agora, sei lá, celebrando a fase Fábio. Vai fazer uma turnê agora, sei lá, Holy Land. Ou, entendeu? Com o Kiko. Esse agora já vai fazer outro, sem o Kiko, entendeu? Acho que tinha que ser mais flexível na minha cabeça. Isso é também uma fórmula que você encontra dentro de você para apaziguar uma fala que você já deu no passado também, de eu não vou aguentar mais uma formação do Angra. Isso é um lugar interessante? Sim, porque o Angra acaba por competir com si mesmo. Então você tem uma banda que compete com você mesmo, porque você tem diferentes formações e aí a comparação é sempre evidente. Então, se eu puder mostrar para as pessoas que o Angra é tudo isso e que a gente vai entregar diferentes experiências com diferentes formatos, elas vão estar sempre sem saber o que vai vir, e eu acho isso ótimo. Os fãs parecem que adoram sofrer pelo fim do Angra, né? Não vou acabar, sempre tem esse papo, né? Então, deixar essa incerteza aí de que eles vão apresentar, ou como é que será que eles vão voltar, eu acho ótimo. Acho que os fãs vão ficar sofrendo com a dúvida, e isso é bom, porque mantém eles conectados conosco. Assim, gente, eu acho que cada banda acha o seu meio, né? E o Angra, diante das dificuldades que eles enfrentaram nas suas relações, eu acho que o Rafa e o resto da galera achou este meio como um meio deles continuarem mostrando o trabalho e tudo mais. Porque, assim, rola uns comparativos, né? A galera comenta. A gente lê comentário do tipo, o Slayer teve mudanças de formações e não, né, trocou batera, não sei o quê, e não tem um reunion, sei lá, tal banda também mudou de formação e não tem. E tem bandas que têm a sua primeira formação consolidada, não sei quantos anos. Gente, eu tô fazendo comparações aleatórias, pelo amor de Deus. E aí, é aquilo, gente. Cabe a gente que gosta do Angra da banda aceitar. E quem não aceitar, dê seus motivos. Aí, assim, eu acho que aí vira uma parada de mais você entender do que ser hater, né? Porque hater tem aí e tal, tem gente que não gosta, tem gente que xinga, que vai falar um monte de coisa, mas não é essa a intenção, né? E é aquilo que eu falei pra vocês. Essa parada do comparativo das formações dos músicos é um bagulho
que mexe com muita coisa. Mexe com o ego, mexe com o cara. Ai, porque o fulano X, quando tocava na época tal do Angra, era de um jeito. O Beltrano Y na época do Angra era de outro. E assim as coisas vão acontecendo ali no meio, naquele negócio, que aí os próprios fãs vão comparando e aí tem gente que tendencia a gostar mais de uma fase do que de outra, né? Eu, por exemplo, mano, pra mim a fase Temple of Shadows é o concurso do Angra, sabe? É o ponto ápice da parada. Não que eu não goste das outras fases, mas o Temple of Shadows pra mim marcou uma fase onde eu peguei o meu irmão, né, o Core, e falei assim, vem cá, você vai ser inserido no metal, nós vamos no show do Angra. O meu irmão nunca tinha ido no show de metal. E eu já ia, né, e eu falei, venha. Aí a gente foi, e foi onde ele já gostava, né, eu colocava ali a Vantage, o Core sempre deixou ali pro Power Metal e pros metal... pra parte do metal espadinha, né? Porque jogava muito RPG, a gente jogava RPG de mesa, ele mestrava, sempre foi um cara muito criativo. Mas a questão não é essa, gente. A questão é, essas coisas sempre vão acontecer neste meio. Eu acho, assim, que há um desconforto do Fábio com a galera ali. Eu gostaria muito que isso se resolvesse, mas, assim, é só a minha querência mesmo, nada vai mudar. Quem sou eu pra tentar, tipo, pelo amor de Deus, vocês precisam ser ali, pelo menos, ter uma boa relação, mas eu não vejo que eles não têm uma boa relação, tá? Eu acho que, sim, né, depois da experiência do Bangers, que eu posso dizer pra vocês? Eu estive lá. Não assisti o show do Angra por completo, porque na mesma hora tava tendo o Dick Schneider lá do Udo, então eu fui ver um pedaço e voltei. Achei alguns momentos do show legais e outros não tão legais assim. Foi o que eu senti, essa foi a minha impressão, né? Ali do Angra Reunion. Eu quero muito ver um show com o Alírio. Eu acho que o Alírio, o próprio Alírio já deu uma declaração falando de que era o sonho dele, e ele tá ali na frente do Angra. Legal, imagina ele como músico, cantor a vida inteira, cara, sabe? Eu acho que a gente tem que dar um pouco de valor pros sonhos das pessoas também, pô, independente do que a galera, o que você pense, sabe? Independente. Eu vi um vídeo do Alírio, ele comentando que isso faz parte do sonho dele. Pô, deve ser sensacional, imagina, né? E ele tá, né, nessa junto com os caras. Mas, independente de qualquer coisa, uma coisa a gente precisa falar. Fábio canta pra caraca. Foi o cantor que mais ficou na banda. E, né, que vocês sabem aí da cronologia e tudo mais. A gente também já viu aqui no vídeo. Mas eu quero ressaltar o que o Rafa faz. Não é porque eu já entrevistei ele, porque ele é um cara muito legal, muito gente fina. Quando o Rafa criou o Amplifica, e ele trouxe todas as conexões que ele tem por um canal, mesmo ele não sendo um cara tão tecnológico assim, gente, isso só mostra em atitudes o que ele quer trazer de representatividade, de valorizar o músico, de valorizar as bandas nacionais, de trazer a galera para falar o que eles gostam, o que eles não gostam, a representatividade, assim como ele já trouxe pro próprio canal jornalistas, pessoas especialistas em música e tudo mais. Eu acho isso incrível, sabe? Eu não tô aqui, tipo, defendendo um e outro, sabe? Eu, às vezes, leio essas problemáticas dentro do Angra. E eu imagino o quanto que, às vezes, pros próprios caras deve ser um saco, sabe? Às vezes eles estão ali, putz, mano, tem problema de novo com não sei quem, sabe? Deve ser uma parada complicada. Considerações finais sobre tudo isso. Temos Angra realizando agora, né, suas próximas datas e tudo mais, comemorativas, que a gente já sabe, eu já até falei aqui. Trazendo participações especiais, até como do próprio Edu. E temos o Lione também realizando sua turnê solo, relembrando fases aonde ele esteve no Rhapsody, né? Não no Rhapsody of Fire, que a banda teve que mudar de nome por uma série de questões, mas na fase do Rhapsody. Independente disso, ambos têm suas opiniões sobre o que aconteceu de fato. A gente não vê
as coisas como elas devem ser, porque realmente a gente não tá inserido ali no meio, a gente não sabe o que aconteceu. Mas eu achei um pouco desnecessário o Fábio misturar a homenagem da morte do André com um ninho de cobras. A gente não sabe o que ele estava relacionando ali, óbvio. Se é por conta do meio do show business, do metal e tudo mais. Ou se era mesmo por conta do Angra, né? A gente não sabe, galera. A galera deduz que seja por conta do Angra, né? Mas e se não for? A gente não sabe. Há deduções e todas essas especulações e, de fato, por conta dessas entrevistas que o Fábio tem feito, ele também não é muito claro nas suas declarações, porque é um assunto, que nem a gente falou aqui no vídeo, extremamente desconfortável para ele, assim como é desconfortável para o Rafa. E eu acho que independente de qualquer coisa, tivemos o Angra com fases muito legais. Eu tenho minha fase que eu gosto bastante. Quero que você comente sua fase do Angra aqui. Quero que você fale sobre Rhapsody. E não podemos negar que o que esses caras querem viver daqui pra frente é dessa parte aí. O próprio Rafa já mostrou numa questão que os músicos fossem mais flexíveis para ter essas turnês comemorativas e tudo mais, né? Até porque, né, gente, né, se a gente for parar para pensar, longo prazo, turnê, idade, fatores adversos, pô, é complicado. A gente vê aí muita gente falando sobre o quanto é desgastante, exaustivo e tudo mais. Mas cada um é cada um, não é mesmo? Enfim. Deixa aqui o seu comentário sobre tudo isso. Óbvio que se tivermos mais atualizações, traremos. Só acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado ao falar do André e esses assuntos. Eu acho que o Fábio ele é um cara muito direto, como ele mesmo diz, por ser italiano. E a galera é mais direta mesmo. E às vezes rolou esse desconforto, por mais que ele não tenha falado de forma direta, e nem o próprio Rafael. Espero que tudo isso se resolva e que essa galera continue sendo enaltecida, porque são grandes músicos e que contribuíram para nossa cena do metal nacional, que a gente não pode deixar morrer, não é mesmo? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e em breve estarei de volta. Lembre-se, quarta-feira, Quartas do Metal, traremos todas as novidades de shows, ingressos e tudo mais, que é assim, gente, ultimamente o negócio tá caro, né? Rapaz, não sei onde iremos parar. Quero ir um monte de show e não tenho dinheiro pra nada. Mas é isso, gente. Um beijo e até mais.